Então vamos aqui, a seção 3, aula 4. Falando do plano cartesiano. Então o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é o que referencia a posição da peça em relação ao zero peça. O zero peça ele é um cruzamento de linhas imaginárias onde passam os eixos X e Z. Então, no caso do desenho de uma peça aqui, com esse zero peça na face, nós vamos ter a seguinte configuração. Da linha de centro para lá, para trás da máquina, eu vou ter o X-. Da linha de centro para frente, para o lado da ferramenta, para o lado da torre, eu vou ter o lado X+. Então, esse aqui eu estou referenciando, olhando uma torre dianteira. Então, o eixo X+, ele fica virado sempre para o lado da torre dianteira. Então, o que acontece? Normalmente, a ponta da ferramenta ela só vai tornear no lado mais. Então, as nossas coordenadas serão sempre X+. Nem sempre, né? Pode ser que tenha algum caso que a ferramenta venha trabalhar no lado negativo, mas é difícil. Normalmente, ponta da ferramenta no lado positivo. Então, centro da peça X0, lado positivo é o lado da ferramenta. E o eixo Z, se eu fizer o zero peça na face da peça, o que acontece com o eixo Z? Ele fica positivo, afastando da peça, e negativo, entrando na peça. Então, nós sempre vamos ter que lembrar que o eixo X ele é programado em diâmetro. Ele é o eixo transversal da máquina. E o eixo Z é o comprimento, são os comprimentos das peças. É o eixo longitudinal aqui, né? Então, eu fiz aqui um modelinho de exemplo, né? Como se eu tivesse uma peça aqui, cotada com diâmetro de 50 e com comprimento de 120. Como ficaria isso na hora da programação? Veja que, inicialmente, a ponta da ferramenta está no centro, X0, e afastada para o lado positivo Z200. Então, é um ponto afastado inicialmente da programação. Se eu direcionar o ponto programado, que é a ponta da ferramenta, para esse ponto aqui, eu vou ter que programar para a máquina a seguinte coordenada. X, que está no diâmetro 50, e Z, que está na face e é Z0. Se eu tornear essa peça e chegar nesse segundo ponto, o diâmetro 50 é o mesmo, ele permanece X50. Só que o Z, que estava 0 aqui na face, entrou para o lado negativo 120. Então, a minha programação ela vai ter que ficar X50, Z menos 120. Então, só lembrar que o X trabalha no lado positivo e que o Z normalmente é zerado na face da peça, onde afastamentos são com valores Z positivo e entrando na peça, torneando, eu tenho valor negativo. E se a torre for do outro lado, o que acontece com os sinais aqui do X? Se eu passar a trabalhar com uma máquina com torre traseira, o X positivo vai para lá e o negativo vem para esse lado aqui. Então, a programação fica a mesma. Então, nós vamos ver mais adiante aí alguns casos onde temos raios, né? Como é que fica a interpretação na torre dianteira. Mas, por enquanto, uma visão geral aqui do plano cartesiano em si, como é que funciona para a torre dianteira.